Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o professor universitário Márcio Rangel. Nascido em Sorocaba no dia 4 de julho de 1968, Márcio é casado com Alessandra Rangel e pai de Kainan e Ícaro Rangel. Graduado em História e em Direito, com pós-graduação em Administração, em Empreendedorismo e em Gestão da Tecnologia da Informação, Márcio atua como professor na Unip, a Universidade Paulista, nas disciplinas de Empreendedorismo e Gestão das Informações Organizacionais. Também ministra aulas em pós-graduação. Além das aulas, Márcio trabalha no segmento de Gestão de Tecnologia da Informação, a conhecida sigla TI. Márcio, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Muito obrigado, Fernando. Agradeço pela oportunidade. Nós também agradecemos, Márcio. Esse é um assunto bastante interessante e eu já começo mandando uma pergunta para você. Nós respiramos tecnologia? Sim, ela está presente no nosso dia a dia de forma evidente e oculta. Então, todas as nossas... na nossa vida, cada coisa que é construída foi construída hoje com apoio tecnológico e o conceito de tecnologia, ele, embora esteja presente, né, assim, de forma nos computadores, é importante a gente também conceber o sentido original da palavra. Tecnologia é aquilo que surgiu depois que a gente nasceu. As crianças que nascem hoje dentro desse ambiente tecnológico que a gente chama, para eles, isso não é tecnologia. Mexer no computador, mexer no celular, existe na vida deles desde o sempre. Então, tecnologia é o que surgiu depois disso para eles. Para nós é altamente tecnológico tudo isso. É verdade. E eu digo que às vezes ela assusta, às vezes ela encanta, às vezes ela surpreende. Para você que atua nesse segmento, é isso também ou não? Eu continuo me surpreendendo a cada dia, mas como eu já tenho uma ideia dos caminhos que nós vamos seguir, então quando aparecem as coisas eu já falava, oh, que bom que já apareceu. Costumo fazer isso, por exemplo, para baixar um aplicativo no celular. Sim. Eu normalmente penso assim, tenho uma ideia de alguma coisa e falo, se eu já pensei nisso, alguém já pensou e já deve existir um aplicativo assim. Daí eu faço a busca e normalmente eu acho mesmo. Realmente alguém já pensou nisso que eu pensei e já fez. Então... Tem de buscar outras, né? Isso, é assim. Márcio, você começou no contato com a tecnologia, nessa tecnologia que nós estamos falando, desde os 19 anos. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa sua história também. Tá. Mas eu quero lembrar, você é nascido em Sorocaba, né? Isso. Seus pais são daqui da cidade também ou não? Vieram de Votorantim. Eu sou Rangel de Votorantim. O primo do meu pai foi o primeiro prefeito lá de Votorantim, é o Pedro Augusto Rangel. Hoje é a avenida, inclusive. Isso, lá, né? Sim. Osório Augusto Rangel era meu avô, né? Então, todo o pessoal que é Rangel lá de Votorantim é meu parente. Mas eu sou já de uma geração que já nasceu em Sorocaba, então já estou aqui presente desde o meu nascimento. E você manteve contato, conheceu seus avós? Não teve. Quando eu nasci, como eu sou caçula, então a maior parte já tinha falecido já quando eu nasci, não tive muito Mas contato. A história você conhece toda? Sim, conheço. Por meio da tecnologia de álbuns de fotografia da família ou por outra tecnologia? Não, a família não é tecnológica, eu acho que eu sou o primeiro tecnológico da família, então é tudo no papel mesmo. Muito bem. E Márcio, você desenvolveu várias atividades relacionadas à tecnologia, foi se aperfeiçoando, mas o seu primeiro contato, conforme nós dissemos, foi aos 19 anos. Como foi essa tua história? Isso. Aos 19 anos eu comecei a trabalhar oficialmente com tecnologia. Na verdade, o meu primeiro contato... Isso, desculpe, era em que ano mais ou menos? Eu tenho 45, fui em 1987. 87, 90, isso, naquele período. Mais ou menos naquele período, né? Vamos ver se as contas estão certas. Isso daí. E eu tinha antes, eu tive a oportunidade de comprar o
um dos primeiros computadores que surgiram para programação em casa, chamado Hotbit, e eu programava em BASIC em casa quando tinha 16, 17 anos, né, de idade. E eu aprendi sozinho e era muito diferente programar naquela época. Você aprendeu sozinho? Sozinho. É comum isso, e você verá que a maior parte dos profissionais de tecnologia da informação aprendem sozinhos. O processo de educação é um processo interno, é uma predisposição a vencer desafios. Se você está disposto a vencer desafio, você consegue aprender. Se você vai fazer um curso, mas não exercita isso, não serviu de nada, você vai esquecer rapidamente. Então, normalmente, quem começou com programação, todos os programadores que estão me ouvindo sabem disso, eles sabem que eles aprenderam foi ralando. Ralando é o único jeito de aprender informática. Daí, os professores podem nos ajudar a descobrir novos caminhos. Certo. Mas se não houver esse processo de vou conseguir fazer esse negócio e ficar tentando até conseguir, não há o desenvolvimento. Eu descobri isso muito cedo, né, programando em casa. Daí eu trabalhava na Cianê, com 19 anos, no setor de programação e controle da produção. E eles compraram o primeiro PC da Cianê, ali na Avenida São Paulo, que era a maior fábrica de Sorocaba na época. Já existia um ambiente que era chamado na época de ambiente de processamento de dados. O tipo de computador que tinha nesses ambientes era um computador do tipo mainframe, era o nome desse computador, era um computador de grande porte, que não era para uso individual, era uma outra forma de processamento que seria um pouco mais complicado explicar aqui completamente a diferenciação. O PC, o Personal Computer, né, então, que é o que nós usamos hoje no dia a dia, foi uma invenção, né, bem depois, que todo mundo conhece, do Steve Jobs, do Bill Gates, da IBM envolvida com isso. Nessa época, eles compraram o primeiro computador e ninguém da Cianê sabia ou queria mexer nesse computador naquela área em que eu estava. Né? É um monstro. Isso, o pessoal do CPD, né, Centro de Processamento de Dados, dizia, isso não é computador, isso daí é uma brincadeira. Uma máquina. E daí o meu chefe, o Jairo, na época, ele veio para mim e falou assim, Márcio, você já tem computador em casa, não tem? Era verdade, eu tinha, né? Eu já programava em BASIC. Daí ele falou, então vem aqui. E ele me levou para uma salinha minúscula de 2x2, com ar-condicionado, sem janela, e falou, olha, tá aqui esse computador, e tinha lá um computador dos primeiros. Para você ter uma ideia, não existia nem disco rígido na época. A gente usava, mas já era um avanço porque a gente já usava disco de 5 1/4. Então já eram aqueles discos maiores, né, que a gente colocava. E daí ele falou, olha, então tá aqui o computador, e você tem 2 meses para aprender a mexer nele sozinho. Você se habilita? E eu vi com 19 anos a minha grande oportunidade. Era um computador que eu nunca tinha ligado na vida, não fazia ideia. E eu tinha 2 manuais, um de DOS e um de Lotus 123. Os 2 em inglês. E eu não falava inglês. Aí, né, não, hoje mesmo assim eu consigo ler melhor, mas ainda tenho, claro, tanto a aprender. Mas eu aceitei o desafio e daí eu descobri que sozinho eu conseguia aprender. E isso é o que eu mais falo para os meus alunos hoje. Então eu costumo dar sempre esse exemplo, porque a minha experiência de vida mostra que o que me fez aprender foi a disposição de vencer um desafio. Falou assim, horas, está aqui o manual, está aqui um computador, tem aqui uma oportunidade e eu não vou deixar essa oportunidade passar. Fantástico. Daí, quando eu fui fazer o primeiro curso de informática que teve em Sorocaba, de Lotus 123, que era o avô do Excel, que todo mundo usa, eu fiz lá uma prova e fui muito bem na prova. O professor daí viu a prova e falou assim, olha, você já mexe com isso? Falou, já aprendi nos manuais, tá? Já trabalho com isso. E ele falou, é que vou dar essa disciplina aqui, esse curso, mas eu não sei fazer uma dessas questões que você respondeu aqui. Você me explica? Eu expliquei e ele falou, pô, você explica bem, você não quer começar a dar aula? E foi assim que eu comecei a dar aula e nunca mais parei. Comecei com 19 anos e até hoje, com 45, eu continuo lecionando, nunca deixei de ser professor das mais diferentes disciplinas e eu aprendi que aprender é um estado de espírito. Se eu estou imbuído de aprender, eu aprendo com tudo, até com o professor. Mas se eu não estou imbuído de aprender, eu não aprendo com nada.
Eu só gasto meu tempo, mas não aprendo. Não aprende. É verdade mesmo. Agora, Márcio, você como professor sabe muito bem disso. Você passa alguns conceitos para os seus alunos, como essa questão de aceitar os desafios, de aproveitar as oportunidades. E dizem que é errando que se aprende. Quando você lidou com esta máquina pela primeira vez, este computador, você errou muito para aprender? Nossa, mãe do céu! É errando que se aprende mesmo. Eu costumo dizer que a principal característica de um profissional de informática é não desistir. O que diferencia a gente de outras pessoas é só isso. A gente não desiste. É só isso. Se você entrega um celular para uma pessoa que não é da área de TI, tenta fazer uma coisa, ele tenta, não consegue e desiste. Se você entrega para alguém de TI, ele tenta, erra, aprende, até ele conseguir. É isso que faz a gente ser da área. Todo mundo que trabalha na área vai poder confirmar isso que eu estou dizendo para você. Não desistir é que faz dar certo. E tem um conceito que eu uso e passo para os alunos, e eu considero muito importante para toda a área do conhecimento, é o seguinte: a única forma de fracassar é desistindo. Para tudo na vida, o único jeito de fracassar é desistindo. Se você não desistiu, você só não conseguiu ainda. Então, esse é um preceito que eu uso. Para tudo que eu quero ainda na vida, eu não consegui ainda. Eu vou conseguir se eu continuar insistindo. Quais os conceitos que você considera que sejam importantes de a pessoa saber? Olha, o ambiente tecnológico é de desenvolvimento contínuo, como a gente falou. Nunca vai ter fim, né? E para todo mundo há sempre novidades. Desde o surgimento da internet, o mundo mudou, né? Então, basta você se lembrar, nós vivenciamos, você menos do que eu, mas a gente vivenciou o mundo antes de internet, né? E você se lembra o quanto a internet mudou a vida das pessoas. Esse ambiente novo de georreferenciamento, que a gente vê, por exemplo, nos aplicativos, no Google Maps, que é o mais famoso do mundo e que todo mundo acessa e que muito utilizado. É o dia a dia de todos nós, né? Que a maioria de nós já tem no celular isso. Essa circunstância de você referenciar as coisas, as pessoas, em um ponto geográfico, isso vai mudar também a compreensão da realidade futura. Eu defendo a ideia, e muitos pensadores defendem essa mesma ideia, que esse ambiente de georreferenciamento, ele vai ter um impacto tão grande na nova realidade quanto a internet comum teve. E é muito provável que daqui a pouco nós tenhamos todas as coisas georreferenciadas, todas. Já muitas coisas são. Hoje você consegue, com um aplicativo, saber onde você está. Hoje é possível, por exemplo, com um aplicativo, você controlar as pessoas da sua família. Basta que vocês instalem os aplicativos e concordem de ter esse monitoramento, que é possível você saber, por exemplo, onde seus filhos estão, geograficamente falando. Sem ficar invadindo as privacidades, enfim. Então, com tudo isso que a gente já viu da capacidade dos Estados Unidos de obter informações, a gente até brinca que quem é da área de TI não se surpreendeu com aquilo, a gente já sabia que isso era assim, né? Só ficou explícita a situação. Mas é verdade que nós podemos ser monitorados o tempo todo. Cada vez mais o cidadão pode apropriar-se dessa potencialidade, né, de monitorar. E nós podemos, então, pensar em um monte de soluções úteis para o dia a dia aliadas a isso. Os termos, né, que estão relacionados com isso, primeiro tem uma grande confusão entre georreferenciamento e geoprocessamento. Às vezes as pessoas usam o termo geoprocessamento, mas que não é um termo muito mais amplo do que georreferenciamento. O georreferenciamento é dizer determinada coisa, né, onde ela está localizada no ambiente terrestre, através de coordenadas geográficas mesmo, né? Nós podemos utilizar essa informação aliada com outras informações, georreferenciadas ou não, e concluir coisas e ter resultados e descobrir, gerar novos conhecimentos, principalmente para a tomada de decisão. É dentro desse ambiente que surge um conceito hoje muito utilizado e que vai fazer parte do nosso dia a dia, já faz, que é o Big Data. Imagine a quantidade de informações que são geradas por toda a população do planeta
usando qualquer sistema de informação, porque é possível guardar toda essa informação. A gente chama de log, esse controle, né, de todas as coisas feitas em determinado sistema, vamos dizer assim, de modo simples. A junção de toda essa informação no planeta é tão grande, é tão vasta, é tão ampla, que a gente não tem noção da sua amplitude, do seu potencial e de como guardar tudo isso. Então, as máquinas estão evoluindo, a capacidade de armazenagem de informação está evoluindo continuamente. Isso é possível porque está ficando mais barato. E as grandes companhias estão aprendendo a interpretar esses dados que hoje são um amontoado de dados, né, para extrair disso informação útil. Vou te dar um exemplo. Se você entra na internet, no Google, por exemplo, e você faz uma pesquisa no Google sobre determinado assunto, você pode perceber, talvez você tenha que prestar atenção nisso, que do nada vão começar a surgir propagandas nas páginas que você visita associado com você faz isso. Mais de uma vez. Se você vai viajar para um lugar, se você compra passagem para um lugar, vem um monte de alternativa para você buscar nesse lugar, basta você fazer a pesquisa. Se você procura por um determinado curso, esse curso começa a aparecer para você como propaganda. Não é ao acaso. Existe uma inteligência que faz isso, que é a inteligência desenvolvida dentro dos sistemas. Não é igual à inteligência humana, é originada da inteligência humana. O instrumento que a gente tem em informática para gerar essa inteligência chama-se algoritmo. E eu gosto de explicar para as pessoas o sentido do algoritmo porque não é nada muito complicado na vida. Uma receita de bolo é um algoritmo. É um conjunto de informações, dados, comandos que se seguidos de modo bem preciso, vão gerar um resultado específico. Então, o que o Google faz? Ele coleta esse meu interesse, busca o que pode ser de útil para mim relacionado a isso e encontra uma forma de vender isso para alguém. Então, é uma realidade isso que nós permitimos quando a gente cadastra-se no e-mail do Google, quando a gente acessa uma nova página, quando a gente instala um aplicativo no nosso celular, a gente dá permissões para que sejam monitoradas nossas vidas. E daria para discutir isso juridicamente, se está certo, se está errado, mas o fato é que né? E a gente precisa aproveitar isso para desenvolver mais facilidades na nossa vida, né? Então, eu acredito que conhecendo mais tecnologia, aceitando que ela faz parte do dia a dia e aprendendo a trabalhar com ela, você consegue benefícios, né, que seria um desperdício não utilizar com essas facilidades que a gente tem. E Márcio, nesse aspecto, nesse segmento todo, a gente ouve falar até algumas coisas mais novas, não são tão novas assim, até algumas pessoas já entendem um pouco mais, mas é a tal da nuvem, que se falou muito. O conceito da nuvem, ele serve, ele não é muito diferente do que as pessoas falam. As pessoas imaginam o conceito da nuvem como algo muito inovador. E não é, na verdade a gente já tem essa circunstância há muito tempo. Eu faço esse parênteses, até desculpe me interrompê-lo, até na questão do trânsito, né? As pessoas se preocupam, agora vão começar a ter radares que pela nuvem vai detectar todo tipo de informação do seu carro, se está licenciado, se está com o PVA pago, se tem multa, se não tem, se é roubado, se é furtado, enfim, uma série de informações que vão para uma central lá do Detran, do Denatran. Certo. Não é a nuvem a culpada disso, vamos dizer assim. A nuvem é um meio. Vamos dizer que nuvem seja esse ambiente virtual onde são processadas e armazenadas informações. Por que nuvem? Porque antes, qualquer empresa precisava ter um conjunto de servidores instalados dentro da sua empresa com capacidade de processamento e de armazenagem de informação para poder oferecer os sistemas, né, aos seus funcionários, certo? Com o ambiente de nuvem, o que existe é um conjunto maior de grandes empresas com grandes servidores, com capacidade de armazenagem gigantesca,
que cria um servidor virtual que dá às empresas a sensação de que ele tem mesmo um servidor, mas que não está localizado dentro da empresa dele. E daí é que a gente diz que está na nuvem. Entendo. Por quê? Porque pouco importa onde ele está. Não importa fisicamente onde ele está. Ele pode estar aqui em São Paulo, pode estar lá em Nova York, pode estar na China, e pode estar aqui em Sorocaba também, né? Mas é um conjunto de recursos para processamento e armazenagem dessas informações. Então, essa questão de você passar no radar e ele reconhecer a sua placa, o sistema que reconhece isso chama OCR, que é o mesmo que a gente usa para digitalizar um texto, por exemplo, num scanner, que reconhece sua placa e ele busca em sistemas de dados, e aí é que está o lance do Big Data, né, que qual é o limite desses dados a gente não sabe, infinito, mas que ele vai talvez buscar num banco de dados informação sobre aquela placa. E rapidamente ele pode criar, tem um algoritmo que diz isso, olha, se aquela placa passar por aqui, avise, por exemplo, aos policiais que ele não pagou o IPVA. Né? E daí o policial pode parar esse carro por causa disso, por ter tido essa informação. A nuvem não é o pré-requisito para isso, vamos dizer assim. Mas com os recursos novos que incluem as tecnologias wireless, que são sem fio, isso fica mais fácil, né? Mas não é que o que é o wireless é nuvem. Entendi. Entende? São facilitadores. É uma outra questão. Isso, o wireless, todos os equipamentos sem fio facilitam isso. Por exemplo, a gente tem hoje um exemplo simples. Por R$200 você compra uma câmera IP e você, se tiver uma tomada, você pode colocar na sua casa e do lado de fora da sua casa e verificar essas informações pelo seu notebook. Né? Porque a câmera IP, por R$200, já se comunica com o notebook sem fio. E você pode andar pela casa vendo a imagem da câmera. Você entende? Por exemplo, no quarto de um filho, por exemplo, uma coisa assim, muito simples. R$200 é para ser caro, é mais barato ainda do que isso. Então, isso não está na nuvem. Entende? Mas é uma tecnologia wireless. Márcio, individualmente, todos nós estamos conectados a qualquer mecanismo digital, internet, e-mail, dificilmente celular. Sim. Meu Deus, né? As pessoas ficam nas redes sociais até no celular, no smartphone, né? Os famosos aparelhos. Nas empresas, muitas tecnologias novas e até muitas vezes muito caras precisam ser trazidas, precisam ser investidas para que elas não fiquem atrás. As empresas estão entendendo este universo? Elas estão acompanhando este desenvolvimento tecnológico? Eu acredito que as empresas que não compreenderem, não acompanharem, vão perder o bonde da história, vão ficar para trás. Então, pensa que cada empresa precisa desenvolver continuamente vantagens competitivas nos seus produtos que possam ser vistos pelos seus clientes. Investir em tecnologia sem ter isso em mente pode ser uma furada. Então, para cada empresa tem uma realidade diferente. Dependendo do tipo de produto que a empresa tem, é que ela tem que pensar no quanto ela tem que investir em tecnologia. Que ela tem que investir em tecnologia, com certeza ela tem. O quanto vai depender do seu produto e a forma como ela quer desenvolver esse produto em um determinado mercado, né? Então nós podemos pensar essa questão dos tablets, por exemplo. Tudo indica que os tablets vão acabar substituindo os desktops, né? Esses computadores que a gente tem que ficam em cima da mesa. Porque cada vez mais nós temos tablets com potencial igualzinho dos desktops. Com certeza não sumirão os desktops, mas não é difícil da gente imaginar uma empresa que já seja capaz de oferecer tablets para os seus funcionários para que eles trabalhem onde eles quiserem, né? Então nós já temos muitas empresas fazendo isso. A quantidade de pessoas que já trabalham em casa é enorme, ainda com às vezes os seus próprios recursos financiados pela empresa, e isso vai ser uma tendência cada vez maior. Então eu tenho a impressão que a questão da tecnologia ela deve ser pensada com cuidado pela empresa, porque bastante gente acha que comprando tecnologia ela resolve seus problemas organizacionais, e isso não é verdade, né?
ela precisa organizar seus processos administrativos para que, organizados, eles possam ser potencializados com o uso da tecnologia da informação. Então, só comprar sistema e comprar computador não resolve o problema de ninguém. Organizar a sua empresa de tal forma que ela seja otimizada e que os equipamentos, os sistemas, a estrutura, o hardware, o software e o peopleware, que são as pessoas treinadas para usar bem o sistema, isso em conjunto pode gerar resultado para a empresa, né? Mas desde que haja um gestor capaz de criar práticas de gestão alinhadas com seus objetivos empresariais. 50 anos atrás a gente não imaginava tudo isso. 50 anos lá no futuro, dá para imaginar alguma coisa? Ah, beleza. Olha só, eu consigo imaginar sim. Ainda hoje eu estava conversando com um amigo sobre aquele filme do Spielberg, que ele cita uma realidade, chama-se inteligência artificial, né? Em que ele cita uma realidade em que um robô passa a sentir e depois ele mostra muitos milhões de anos depois, milhares de anos, eu não sei ao certo, né? Ele mostra uma nova realidade em que a humanidade já deixou de existir e que aquele robô que sentiu, que ficou congelado, foi o precursor dessa nova realidade que teria sido o último a ter conhecido os seres humanos, né? Então, olha só, isso está muito distante, né? Então, a gente brincava agora, eu acredito que clones ainda não vão existir rapidamente por aí, né? Mas daqui a 50 anos, eu acredito que nós vamos ter, imagine, o meu filho hoje que está com 19 anos, né? Daqui a 50 anos ele terá 69 anos, né? Já será um senhor. E as crianças que nascem hoje, imaginem, essas questões todas que para nós são tecnologia, para elas serão como assim? Isso sempre existiu. Você acha um lápis tecnológico? Não, né? Imagine para um ser das cavernas, né? Imagine que legal, poxa, você entende? Então, essa nova juventude, essa nova geração, né, que vai surgir, ela será capaz de criar coisas que nós não imaginamos. E o que eu acho legal é que existe uma grande parte desses jovens que já estão aprendendo a ter respeito pelo meio ambiente, a ter respeito por outras pessoas. Claro que há os que não estão aprendendo, sim, mas vamos focar nos que estão aprendendo. O jovem hoje bem informado já sabe que o cigarro faz mal à saúde, que beber pode gerar nele uma doença, que ele precisa tomar cuidado com os seus vícios, que ele precisa desenvolver novos hábitos e novas virtudes. Imagine esse jovem do bem com todos os recursos tecnológicos para produzir coisa boa. Eu sou um otimista, sem vergonha de ser otimista, né? Eu tenho um amigo que diz que eu sou irritantemente otimista e eu não ligo, porque eu tenho coragem de perceber que o nosso mundo está melhorando e que a tecnologia é só um dos itens que acompanha esse processo de melhorar da vida. Eu tenho certeza que a gente está deixando para os nossos filhos e netos um mundo melhor do que a gente vive. Essa é a minha impressão. Muito bom, tivemos uma aula de tecnologia. Márcio, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Muito obrigado, Fernando. Conte comigo se precisar novamente. Obrigado. O Vida Pública de hoje conversou com o professor universitário Márcio Rangel. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.